Tadalafila e ereção. Tudo que você precisa saber. Você sabe que tadalafila é muito mais que um medicamento só usado para disfunção erétil? Qual a melhor forma de tomar tadalafila? Todos os dias ou sob demanda? E é seguro usar tadalafila? Causa problema no coração? E você sabe como ocorre a ereção no homem? Por que os homens falham na hora H? Como que isso ocorre? Tem conteúdo muito legal para vocês aqui no vídeo. Acompanhe a gente aí. Olá pessoal, meu nome é Dr. Maurício Marchese, eu sou médico urologista, atuo na área de andrologia, medicina sexual e uro-oncologia. Então vamos falar um pouco sobre a história da ereção. No passado, lá antes de Cristo, Aristóteles, 350 a.C., ele imaginava que existiam 3 nervos que carreavam espírito e energia para o pênis. E ele achava que a ereção era resultado do influxo de ar. Depois, em 1500 mais ou menos, Leonardo da Vinci notou que havia sangue no pênis ereto. E ele refutou completamente a ideia de que o pênis ereto era preenchido por ar. Então, como que acontece? Qual que é o mecanismo da ereção? A gente precisa pensar o pênis como um vaso sanguíneo e que ele precisa se encher de sangue para ter ereção. A gente sabe que existem 2 cilindros que se enchem de sangue, chamados corpos cavernosos. Eles são revestidos por uma cápsula que é conhecida como túnica bugínea. O primeiro passo para ocorrer uma ereção é que tem que ter um estímulo sexual ou erótico. Então esse estímulo sexual ou erótico ele é recebido por qualquer um dos 5 sentidos. Audição, visão, paladar, olfato e tato. Ou seja, o homem precisa ver ou ouvir algo que o estimule, precisa sentir algum cheiro que estimule, o tato, o contato através do contato direto com a sua genitália. Então esse estímulo sexual ou erótico vai ativar no cérebro, no sistema nervoso central, a liberação de óxido nítrico pelos nervos cavernosos. O óxido nítrico então é liberado no endotélio e ele vai atuar nas células musculares dos corpos cavernosos. E ele vai fazer com que libere o GMP cíclico dentro dessa célula muscular. Isso causa uma saída de cálcio da célula muscular. E com isso vai gerar um relaxamento dessa célula muscular, vai uma vasodilatação das artérias cavernosas e provocando a entrada de sangue nesses espaços lacunares que existem nos corpos cavernosos. Ao mesmo tempo vai ocorrer uma compressão desse plexo venoso subalbugínico contra a túnica bugínica, que é essa cápsula que reveste o corpo cavernoso. E isso vai acontecer o quê? Vai diminuir o fluxo venoso. Ou seja, o sangue vai entrar pela artéria e não vai ter retorno pelas veias. E ele vai ficar retido nesse compartimento que é o pênis. E isso vai causar ereção. Então após a ereção, para que não fique constantemente esse pênis ereto, tem que causar uma detumescência, tem que retornar ao estado flácido. E aí que entra a enzima chamada 5-fosfodiesterase, que inibe o GMP5. Além disso, tem outros mecanismos de detumescência do pênis, que é a parada da liberação do óxido nítrico, aquele primeiro mensageiro, e a presença da atividade do sistema nervoso simpático, do sistema adrenérgico, que ocorre durante a ejaculação. Então, essas medicações que facilitam a ereção, elas fazem exatamente isso, elas vão inibir essa enzima chamada 5-fosfodiesterase. Ou seja, essas drogas fazem a inibição de uma enzima que inibe a ereção. E isso vai facilitar o processo de ereção, vai prolongar por muito mais tempo a ereção do homem. E como que surgiu essas medicações que facilitam a ereção? Tudo começou com o famoso Viagra, que é a sildenafila. A descoberta do Viagra foi por acaso, foi na verdade de forma acidental. Então durante a década de 90, no ano de 1994, essa empresa farmacêutica Pfizer, ela estava pesquisando um medicamento vasodilatador para agir no tratamento da angina, que é uma condição cardíaca que causa dor no peito, pela falta de oxigenação do coração, através do estreitamento dessas artérias coronárias que irrigam o músculo cardíaco. Então essa droga não revelou eficiência para a finalidade de tratamento de angina, mas teve um efeito colateral que surpreendeu os pesquisadores. Então, logo nos primeiros testes com a droga, os pesquisadores observaram que esses pacientes que foram tratados, esses corpos cavernosos do pênis também começaram a receber um fluxo maior de sangue. E isso causava uma ereção nesses pacientes. Em alguns casos, a ereção era tão importante que causava priapismo, que é uma ereção prolongada e dolorosa. Então, como até então não existia no mercado mundial nenhuma medicação aprovada para tratar a disfunção erétil, esse foi o primeiro medicação no mundo para esse fim. Então, em 1998, a sildenafila, o Viagra, ele obteve essa aprovação do FDA, que é esse órgão que controla as medicações nos Estados Unidos, e nesse mesmo ano de 98, ele foi liberado o seu uso aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde. Então, a sildenafila, essa molécula pioneira, ela geralmente é apresentada nas doses de 25, 50 e 100 mg. Ela tem um início de ação de 12 a 15 minutos. E o tempo de concentração plasmática máximo, o pico de ação dela, é de geralmente 60 minutos, 1 hora. E ela tem a biodisponibilidade, o efeito dela geralmente dura 4 horas. Então, além da molécula de sildenafila, que é o Viagra, a gente tem outras moléculas
que é a iodenafila, o Eleva, de 80 mg, e a vardenafila, que é o Levitra, de 5, 10 e 20 mg. Semelhante ao Viagra, eles têm um pico de ação de mais ou menos 40 minutos a 1 hora e tem um tempo de início de ação de cerca de 15 a 20 minutos. E a duração deles, o Viagra demora ali cerca de 4 horas, 6 horas, essas duas moléculas demoram cerca de 12 horas. Então essas três drogas, sildenafila, vardenafila e iodenafila, como tem esse tempo de efeito de duração de no máximo 12 horas, não são recomendados, são usados para uso diário. E por último, a molécula que a gente mais usa hoje em dia é a tadalafila. Vamos falar um pouquinho mais para vocês. A tadalafila tem um nome comercial mais conhecido, que é o Cialis, que tem de 5 e 20 mg. O início de ação, mais ou menos 30 minutos. E o tempo de pico de concentração plasmática máxima, geralmente de 2 horas. A meia-vida dela é de cerca de 17 horas e meia. O que é meia-vida? É o tempo necessário para que a concentração plasmática desse remédio seja reduzida pela metade. E o tempo de ação dele, a biodisponibilidade, é de 24 a 36 horas. Ou seja, ele vai durar cerca de 1 dia e meio na média. Dessa forma, ele pode ser usado diariamente, diferente das outras moléculas. Mas a gente sabe que alguns homens podem ter efeitos com menos ou mais tempo. E quais são as causas de disfunção erétil? Como que acontece? Existem as causas psicogênicas, as causas orgânicas e também as causas mistas. Psicogênica está relacionada com fatores emocionais, por exemplo, ansiedade, o medo de falar. E esse é o tipo mais comum de disfunção nos homens. Nesse caso, o paciente ele não relaxa. Ele tem esses picos de adrenalina que fazem com que essas estruturas ficam sempre contraídas e isso impede a ereção. A causa orgânica são fatores físicos, por exemplo, fatores vasculares, doença aterosclerótica que causa obstrução das artérias do corpo todo, inclusive das artérias penianas, diabetes, fatores hormonais, como por exemplo déficit de testosterona, dentre outros fatores. E é comum a causa orgânica cometer homens acima de 40 anos. Por exemplo, um homem de 70 anos, que é um diabético de longa data, ele já possui um fator orgânico, um fator físico bem estabelecido, que seria a obstrução das artérias do pênis, que estão dificultando a sua ereção. E a causa mista, que envolve tanto os fatores emocionais quanto os fatores físicos. E é muito comum ter essa associação, essa causa mista. Então o paciente chega no consultório e relata problema de ereção. O que precisa fazer? Antes de usar a medicação, sempre tem que procurar um médico. É importante fazer uma avaliação. No caso, preferencialmente, um urologista e um cardiologista. É importante fazer uma anamnese completa, um exame físico e, se for necessário, exames complementares. Na maioria das vezes, geralmente é somente uma causa psicogênica e não se trata de algo grave. Mas como citamos antes, pode também ter uma doença de base por trás disso. Pode ser o primeiro sinal de um problema cardíaco, de um diabetes compensado, uma doença neurológica, reumatológica, até hematológica, que nem, por exemplo, um câncer de sangue, uma leucemia. Sendo o pênis constituído de vasos sanguíneos finos e pequenos, eles podem estar obstruídos por uma doença de aterosclerose e não estar chegando sangue adequadamente no pênis. Isso pode estar acontecendo com outras partes do corpo também. Por exemplo, pode acontecer isso com as coronárias do coração, que são essas artérias do coração, que se estiverem obstruídas, pode levar a um infarto. Então essa questão da impotência sexual pode às vezes ser o primeiro sinal de um problema cardíaco. Então a pergunta é frequente: é seguro usar a tadalafila? Eles são seguros em relação ao coração? O paciente que terá uma relação sexual, ele precisa entender que o coração dele tem que estar preparado para uma atividade física mais intensa. O cardiologista, através de alguns exames complementares como teste de esteira, cintilografia miocárdica, angiotomografia de coronárias, dentre outros, ele pode evidenciar se o coração daquele paciente está apto para fazer uma atividade física mais intensa ou não. E respondendo àquela pergunta lá de cima, sim, essas medicações são seguras do ponto de vista cardiovascular. Elas não causam efeito negativo sobre a função cardíaca. Atenção, são medicações seguras para corações saudáveis. Mas por que às vezes a gente ouve alguns exemplos de homens que usaram essas medicações e sofreram um ataque cardíaco? Neste caso, ele causa ataque cardíaco? Ele tem problema realmente do coração? Não, isso não é verdade. Essa relação entre medicação e infarto não existe. Esses homens que sofreram um ataque cardíaco após o uso do medicamento, a causa do problema foi esse esforço excessivo e prolongado decorrente da atividade sexual e não a ação da droga em si. Esse mesmo paciente poderia ter morrido se tivesse feito, por exemplo, uma prova de corrida. Como foi dito, são medicações seguras para corações saudáveis. Mas se você tem um problema cardíaco, isso tem que ficar de olho, isso muda um pouco de figura. Quem já sabidamente tem algum problema cardíaco tem que tomar algumas precauções especiais para realizar não só atividade sexual, mas qualquer tipo de atividade física. Por exemplo, teve um evento coronariano, infartou nos últimos 6 meses. Não é recomendado que se tome a medicação. Nesse período, o coração está em recuperação ainda, ele está fraco, ele não está apto para receber uma carga de esforço físico recente, seja uma relação sexual ou seja uma corrida. Nesse caso, precisa falar com um cardiologista. Agora, um outro paciente que teve um infarto há vários anos,
ele fez uma revascularização do miocárdio, aquela ponte safena, ele está estável, ele não usa nenhuma substância como nitrato, ele pode sim tomar essas medicações. E no caso de arritmia, se o cardiologista liberar, ele fala que ele está pronto para um engajamento de uma atividade sexual, não tem problema usar. E no caso de diabetes, também não tem nenhuma contraindicação. Se o diabetes desse paciente estiver muito grave, não estiver sob controle, o efeito dessa medicação não vai ser muito bom. E no caso quem é hipertenso, também não causa alteração nenhuma alteração importante na pressão arterial e nem na frequência cardíaca desses pacientes. E também o uso dessa medicação não mostrou um aumento nessa incidência de derrame, que é aquele acidente vascular que acontece no cérebro. Como que inicia essa medicação? Sempre, primeiro, precisa ter, como eu comentei, um estímulo sexual. Ele não é um remédio afrodisíaco, que tomou e de repente vai ter ereção imediatamente. Não adianta nada tomar a medicação e não ter esse estímulo sexual, esse estímulo erótico. Nesse caso não vai ter ereção mesmo. Por exemplo, você vai tomar a medicação e vai ler um livro de culinária. Não vai obter a ereção. A excitação nesse caso é mandatória para que esse remédio realmente teve um bom efeito. Lembra que eu comentei antes, lá no começo, sobre a necessidade dos 5 sentidos para ter esse estímulo sexual erótico e para ativar o cérebro, o sistema nervoso central? Quais são as apresentações que existem hoje no mercado? Existem os comprimidos que já vem pronto da indústria, qualquer farmácia é encontrado. E também você pode mandar manipular em farmácia de manipulação as cápsulas, spray sublingual, lâmina sublingual, tá? E até mesmo junto desses implantes hormonais de testosterona você pode colocar também, adicionar os pellets de tadalafila, junto com os implantes de testosterona. Como que você toma essa medicação? Você pode tomar com o estômago vazio, longe das refeições, que teoricamente você vai ter uma melhor absorção. Mas nada impede que você também pode tomar junto com as refeições. Qual que é o melhor horário? Isso não depende, não tem influência a questão do horário. Pode tomar de manhã ou à noite, quem vai escolher isso é o paciente. E a questão do álcool também não tem influência. Uma quantidade pequena, moderada, não vai influenciar em nada o uso da medicação. Agora, quem abusa, exagera no álcool, aí sim pode ter alguma alteração. Primeiro, na verdade, que quem vai abusar, vai ter um uso excessivo de álcool, provavelmente nem vai querer namorar. Qual que é a dose certa? É melhor usar todo dia ou usar sob demanda? A gente sabe que na indústria tem uma dose padrão de 5 e 20 mg, mas você pode adaptar a dose, pode individualizar conforme o paciente. Esse ajuste pode ser feito na farmácia de manipulação também. Tem paciente, por exemplo, que usa 5 mg todo dia, que seria a dose mínima da indústria. Outros podem usar uma dose de 2,5 mg por dia, já é suficiente para ele. Outros podem usar a dose de 7, 8, até 10 mg. Então você pode graduar a disfunção erétil. Quanto menos precisar da medicação, menor é o grau da disfunção. No uso sob demanda, uma dosagem maior, teoricamente, vai correr mais efeitos colaterais. Tem também um pior planejamento do horário das relações. No uso diário, essa carga menor, consequentemente, vai ter menos efeitos colaterais. E teria também, dessa forma, um melhor planejamento. Você estaria mais pronto para o intercurso sexual. O ideal é descobrir a menor dose, com um efeito melhor, mais adequado para a sua ereção. E como encontrar essa estratégia? Como que faz essa escolha? Depende da frequência das relações sexuais. Por exemplo, uso diário. Quando que é indicado? Por exemplo, aquele casal que namora com muita frequência, namora todo dia, ou dias alternados, ele é indicado fazer o uso diário. Um outro exemplo de uso diário, por exemplo, aqueles homens que têm um componente psicogênico, aquele componente emocional intenso, que ele precisa vencer essa barreira emocional, essa barreira psicogênica. Então ele está tentando livrar esse componente de ansiedade, esse medo da relação. Então ele já tem um histórico de falhas e sempre que vai ter uma relação, ele precisa tomar o comprimido antes daquele momento. E esse momento sexual que gera tanto nervosismo que essa pessoa não consegue se excitar direito. E sem essa excitação, não vai ter um bom efeito essa medicação. Então o uso diário para esse caso é bom. Já o uso sob demanda, quando que é indicado? Por exemplo, aquele casal que mora longe em outra cidade, ele vai namorar no final de semana e não precisa tomar todo dia, não tem sentido ele tomar todo dia. Nesse caso ele toma quando vai ter relação. Por exemplo, ele tomou um comprimido de 20 mg na sexta-noite, vai agir durante todo o final de semana até o domingo de manhã. E pode usar também uma forma mista. O que é isso? Uso diário associado com sob demanda. O paciente pode, por exemplo, usar todos os dias de 5 mg e no dia que ele for ter relação, ele pode tomar mais uma medicação, uma, 2 horas antes, de 10 ou de 20 mg. E os efeitos colaterais, os efeitos adversos dessa droga? Ele vai ocorrer geralmente por causa da vasodilatação. Então esses efeitos colaterais, eles costumam ser transitórios e são de leve intensidade. Por exemplo, congestão nasal, sintoma de gripe, um rubor facial, uma vermelhidão no rosto, uma congestão nasal, uma vermelhidão no olho, pode ter dor de cabeça, pode ter diarreia e pode ter também o efeito da musculatura esquelética. Então alguns pacientes apresentam dor muscular, aquela mialgia, dor nas costas, dor nas pernas, dor nas panturrilhas, mas isso não significa que isso faz mal para o paciente. Esses efeitos adversos são esperados, isso pode acontecer, geralmente são leves e transitórios.
E se for tolerável esse efeito, ele pode continuar usando sem problema nenhum. E com o tempo, esses efeitos colaterais tendem a melhorar. Isso pode levar a pessoa, às vezes que está tendo um efeito desse, a achar que ela está com algum problema no coração, alguma coisa grave. Mas não é isso. Esses sintomas eles vão ocorrer por causa da vasodilatação que eu comentei que a droga acontece. Ou seja, eles não têm relação com uma iminência de um ataque cardíaco. E esses efeitos vão passar junto com o efeito sobre a ereção. Uma coisa que pode acontecer até é o priapismo, que seria um efeito adverso mais grave. Priapismo o que é? É uma ereção prolongada, dolorosa, por mais de 4 horas. E nesse caso existe um risco de você perder totalmente a função erétil. Então tem que ser um tratamento rápido. E essas drogas facilitadoras da ereção, elas são boas, são eficazes para todos os pacientes? Não. 70% vai ter sim uma resposta satisfatória. Vai ter uma boa resposta erétil. Mas a gente sabe que de 30% a 35% não responde. Nesse caso a gente tem que usar outras alternativas, a injeção no pênis intracavernosa, uma bomba a vácuo, eventualmente até uma prótese peniana. Entre os diabéticos, esse número de 30% a 35% vai subir para 45% que não vai funcionar. E esse índice ainda é maior entre os pacientes que já fizeram aquela cirurgia para câncer de próstata, que é a prostatectomia, um índice maior que 50% muitas vezes. Outra dúvida, essa droga causa dependência química, causa vício, uma adição, por exemplo, como uma medicação calmante, como aqueles benzodiazepínicos ou uma droga ilícita, como uma cocaína, ele causa um vício desse? Não. Não vai causar um vício orgânico, um vício físico, mas pode causar um vício psicogênico, psicológico. Então, se você está acostumado a usar a medicação, você vai sempre manter uma performance sexual boa, um nível mais alto, uma ereção melhor, tá? Mas quando você não faz uso dessa medicação, essa performance vai ser menor, vai baixar. Isso vai causar um pouco de medo e insegurança nesse paciente. Aumenta essa descarga adrenérgica, esse medo, e ele pode falhar. Então, para evitar que se tenha que tomar sempre essa medicação, tem que ter uma estratégia de desmame dessa droga. Após um certo período de uso, você já tem que começar a desmamar, a parar de usar. Então, para se evitar que tem que se tomar sempre, toda vez que for ter relação, é ideal, seria interessante fazer um programa de estratégia de desmame dessa medicação após um certo período de uso. Quais são essas estratégias? Você pode lançar mão de psicoterapia, uma terapia sexual, uma bomba a vácuo, um controle hormonal, mudar o estilo de vida, hábitos mais saudáveis de vida que também melhoram a ereção. Às vezes pode ocorrer uma melhora emocional quando você tem uma parceira nova que melhora a afinidade, a cumplicidade com essa parceira. Quando o paciente é muito jovem, antes de 30, 20, 30, 40 anos, não é muito legal usar essa medicação. Ou usar de uma forma que seja por um curto período. Eu costumo dizer para os nossos pacientes que isso geralmente serve como uma muleta temporária, que você vai se apoiar por um tempo, e depois quando você ficar mais seguro, você melhorar essa questão psicogênica, essa questão psicológica, você não vai precisar mais dessa muleta, dessa droga. Você pode parar o uso. Uma pergunta que o pessoal faz, o meu organismo vai acostumar com esse produto, com essa droga? Isso tem um nome, chama taquifilaxia, que é essa perda desse efeito terapêutico de qualquer remédio pelo uso repetido das doses. E isso não está comprovado que vai acostumar. Você pode sim perder o efeito, mas não é pelo uso repetido das doses. E qual que é o motivo? Por que isso ocorre? A gente sabe que o avançar da idade do homem, o envelhecimento do homem, vai piorar a doença de base dele, as doenças cardiovasculares, diabetes. E isso vai piorar essa questão orgânica da ereção. E o paciente que por esse motivo vai precisar aumentar a dose da medicação. Mas não é que ele acostumou com a medicação. Uma coisa que é muito comum, que está sendo visto com muita frequência, o uso na academia sem queixa de disfunção erétil. Isso não é aconselhável, não se recomenda para esse fim de uso em academia. Então vamos explicar o porquê. Alguns homens usam em academia para melhorar o desempenho da atividade física, mas não é para melhorar a ereção, uma vez que esses pacientes não têm queixa de disfunção erétil ou de impotência. Então essa vasodilatação que a droga fornece atinge o corpo inteiro e vai acontecer por isso a dilatação das veias dos braços, das pernas, e pode ficar bastante perceptível em quem toma a medicação para uso na academia, na musculação. Então, ao tomar a tadalafila para musculação, o paciente vai notar que a sua performance sexual vai ficar melhor, vai melhorar o nível dela. Então, ele vai acostumar com esse padrão de desempenho sexual mais alto. E essa ereção mais potente, ela é desnecessária para esse paciente. Então, se houver uma necessidade de parar com a medicação, essa performance vai voltar ao normal de antes. E vai cair esse padrão desse paciente. Então, por exemplo, aquele cara que usa na academia para treinar, tá? E quando ele não usa a tadalafila, ele percebe que essa performance sexual não é mais a mesma, tá? Sem o uso da medicação. A rigidez não está tão forte. Isso começa um medo, uma insegurança de falhar, tem essa descarga adrenérgica, entra toda essa questão emocional, psicogênica, psicológica, e essa ereção vai piorar. Ela vai se tornar até mais rápida muitas vezes. Vamos falar um pouco sobre outras indicações de uso da tadalafila. Ele é usado para hiperplasia prostática benigna. Está até na bula do produto. Você lê a bula, está usado para hiperplasia prostática, que é esse aumento benigno da próstata. É o tumor benigno mais comum no homem, que causa estreitamento do canal, essa dificuldade de fazer xixi, esse jato fraco,
levantar muitas vezes à noite. E como ocorre essa ação desse medicamento nesse caso? A tadalafila, a gente sabe, ela vai atuar ali relaxando essa musculatura lisa da próstata e da bexiga e dos vasos sanguíneos. Isso vai facilitar que a passagem mais tranquila pela abertura do canal, a passagem mais tranquila da urina e vai melhorar os sintomas de hiperplasia prostática. Nesse caso, é melhor o uso diário da medicação. Pode ser usado também para ejaculação rápida. Muitas vezes esse homem vai ejacular rapidamente porque ele está com a ereção ruim, a ereção dele está fraca. Então esse homem fica muito tenso durante a relação e para manter essa ereção ele precisa ficar sempre excitado, bastante excitado. Isso vai perder completamente essa capacidade dele controlar a ejaculação. E nesse caso ele acaba ejaculando rápido. Então para esses pacientes que ejaculam rápido, a tadalafila vai melhorar essa segurança do paciente em relação a essa performance sexual, porque vai melhorar a rigidez do pênis, vai melhorar a ereção dele. Isso deixa ele mais confiante. Você pode usar ele sozinho ou associar com medicações que fazem a recaptação da serotonina, com a paroxetina ou a daparoxetina. Uma outra explicação do uso da tadalafila para tratamento de ejaculação rápida é que ela pode ter uma ação mecânica. De que forma? Ela pode inibir essas contrações das vesículas seminais e dos ductos deferentes, por um relaxamento dessa musculatura, dessas estruturas, e com isso acaba retardando a ejaculação. A medicação também pode ser usada para tratamento de hipertensão arterial pulmonar, que é uma condição que afeta esses vasos pulmonares, as artérias dos pulmões. E ele faz essa vasodilatação e acaba melhorando os sintomas de quem tem hipertensão pulmonar. Outro uso que pode também ser usado da medicação é para tratamento de insuficiência cardíaca. Teve um estudo no Reino Unido com carneiros que mostrou que pode retardar ou até mesmo reverter a progressão da insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é quando você tem o paciente tem aquele coração inchado, coração fraco, que perde essa capacidade de bombear corretamente o sangue. Importante, quando você não deve usar. Existe talvez uma única contraindicação absoluta de quando não usar a droga. Não deve se usar a tadalafila ou qualquer outro medicamento que facilite a ereção quem tem doença cardíaca e usa nitrato. Isso realmente é uma contraindicação absoluta. Quais são os nitratos? Os exemplos dele, é o isordil, é o monocordil, que é o mono ou dinitrato de isosorbida. Então a gente sabe que os nitratos eles têm esse efeito também vasodilatador. Então existe essa sinergia. Os dois efeitos vasodilatadores se somam e isso vai fazer com que aumente ainda mais a vasodilatação. Isso pode reduzir ainda mais a pressão e torne-se um risco grave. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal, isso é muito importante pra gente. Deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para receber sempre novidades, que a gente está sempre lançando novidades na parte de andrologia, urologia, medicina sexual. Isso é muito importante para a gente continuar produzindo esse conteúdo de qualidade, de uma forma bem clara e objetiva, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até mais.